As mudanças acontecem o tempo todo em nossas vidas. Como lidar com elas? Hoje vamos conversar com Marcilene Messor, gestora de pessoas, sobre este assunto. Fique conosco! Olá! Seja muito bem-vindo! Que satisfação ter você aqui! Me conta, você gosta de mudanças? Como você reage quando as coisas não saem como você planejou? Como lidar com o medo do novo? Mas afinal, o que são mudanças? Hoje nós vamos conversar com a Marcilene Messor, gestora de pessoas, sobre este assunto, mudanças. E nossa live hoje é internacional, direto dos Estados Unidos. E ela vai compartilhar quais são os desafios de morar em outro país, quais são os pontos positivos. Vamos falar muita coisa. Então aproveita e compartilha essa live com o maior número de pessoas. E vem conosco, vamos recebê-la, Marcilene Messor. Olá, amiga! Querida, que linda! Que satisfação! Estou muito feliz de estar aqui com você, para a gente poder falar de um assunto que é assim, muito importante para a nossa vida, mudanças, né? O tempo inteiro a gente está mudando. Gratidão, minha amiga, por estar aqui conosco. Lindíssima, como sempre, maravilhosa. Obrigada, amiga. E compartilhar esse tema, gente, que é fundamental. O tempo inteiro a gente está lidando com mudanças, não é mesmo? A gente teve aí, a pandemia ainda não acabou, mas olha, foi uma grande mudança que aconteceu, até a gente se adaptar ao novo. Então, essa live está incrível hoje. Gratidão, amiga, estou assim muito feliz. Que bom, é um prazer sempre a gente poder estar junto, né? E essa amizade que nasceu e que está florescendo e está dando a oportunidade também, né? Da gente conversar sobre assuntos tão importantes. E eu creio que mudança é um assunto importante da gente conversar, porque a gente passa por elas o tempo todo, desde o nascimento, da nossa formação, do nosso nascimento, a gente vem vivendo processos de mudança. Mas talvez parar um tempinho para refletir como a gente reage a elas, quais são as nossas atitudes, conhecer melhor, talvez a gente não gaste, não invista tempo. E hoje a gente vai investir um tempinho pensando sobre isso, falando sobre isso, pensando sobre mudança, e vai ser bom demais. Uau, boa noite, Márcia. Márcia. Boa noite, Márcia, querida. Seja bem-vinda. E exatamente isso, a gente falar sobre mudanças, porque as coisas acontecem tão automaticamente, muitas vezes, vai passando, e a pessoa não para perceber. Mas quantas coisas boas tem para a gente poder entender esse processo de como a gente reage, de quem nós somos. E até mesmo, muitas pessoas perdem oportunidades pelo medo do novo. Mas exatamente. hoje isso vai mudar, hein? Porque essa live está incrível. Então aproveita, compartilha essa live com o maior número de pessoas. Manda para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu vizinho. Para um pouquinho, dá esse tempo para você, porque estamos falando sobre mudança. Marcilene Messor, ela é gestora de pessoas, coach e pastora, e uma pessoa incrível, gente, e está aqui conosco para a gente falar sobre esse tema maravilhoso. Olha, aproveita e fala aí. Tem uma enquete aqui que está perguntando, e aí, me conta, gente, quero saber, você gosta de mudança ou não? Ah, Keila, eu gosto muito de mudança. Ah, eu não gosto tanto assim, não, mais ou menos. E, por favor, seja bem sincero nas respostas. Isso, olha, sinceridade, hein? Sim ou não? Gosta? Não, não gosta? Então compartilha para a gente poder saber. Depois eu vou falar para vocês também. Nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais e depois eu conto o resultado para vocês como é que foi. E aí, o que vocês acham? As pessoas, elas gostam mais ou não gostam de mudança? Você vai saber daqui a pouquinho. Marcilene, a gente está falando aqui, olha, Marisa, oi, aqui mamãe e Márcia, olha aí. Oi, minha família. Que lindas. Parabéns, hein? Parabéns pela Marcilene, é uma pessoa incrível. E a gente está aqui falando de mudanças. O que são mudanças? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre mudança é que mudar, se você pega lá
Aurélio, né? Qual é a definição de mudança? Eu achei incrível que ele dá 3 tópicos, né? É alteração ou modificação. Então, quando ele pensa em alteração ou modificação, ele está falando de caráter da pessoa. Ele fala de modificação ou transferência, que pode ser de alguma coisa, de um objeto, de um móvel. E o terceiro, ele fala alteração ou substituição de uma pessoa ou coisa por outra. Então, assim, mudança, a definição de mudança é essa alteração, essa modificação, seja de pessoa, seja de coisa, seja de situação, seja de ambiente, é algo que muda, é algo que se transforma, né? É o ato, é o efeito de mudar. Então, assim, se a gente quer pensar num sinônimo para mudança, é transformação. Então, se a gente quer pensar o que é mudar, é transformar, é alterar, né? Então, mudar, esse ato, né, esse efeito de mudar, a gente vive constantemente, é como a gente falou no início, né, Keila? A gente está o tempo todo passando por processos de mudança. Eu tenho uma amiga, não sei se ela já está por aqui, mas ela está grávida e quando ela viu a divulgação, ela falou, eu vou receber um bebê, né? Vai ser uma mudança chegar esse bebê. E eu falei para ela, para o bebê também vai ser uma mudança, porque ele está lá protegido no seu útero, recebendo alimentação e tal, e ele vai mudar também. Então, o bebê passa pelo processo de mudança, assim como ela vai passar pelo processo de mudança também. Oi, cunhada! Minha cunhada entrou aí. Seja bem-vinda! Bem-vinda. E é super, assim, quando se fala de transformação, eu sou apaixonada pela transformação. Eu acho lindo esse processo de transformação. Professor Marcos, boa Meu noite, irmão. tema oportuno. Seja bem-vindo. Então, assim, é fundamental esse processo da mudança, né? A mudança, essa transformação. Requer muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, mas a gente realmente está o tempo todo mudando. Tem hora que você até muda de cabelo, do jeito do cabelo, muda de roupa, muda de lugar, de pessoas. Então, realmente, o ser humano ele sempre está buscando essa mudança. E muitas das vezes, nesse processo de buscar a mudança, surge um medo do novo, do desconhecido, insegurança. E aí, algumas pessoas elas acabam não indo, elas ficam paralisadas. Aí a gente tem um exemplo agora, que a gente viveu, e assim, a gente fala viveu porque é uma parte que já passou, mas a gente ainda vive o dia a dia, né? A gente está vivendo aí esse processo de pandemia. Que, graças a Deus, deu uma diminuída, né? Oi, Tereza, querida, cheguei, seja bem-vinda. Hoje a gente viveu esse processo de mudança, adoro mudanças, uau, que legal. Que bom, Tereza. Que bom, né? E a gente viveu esse processo onde algumas pessoas, elas, por medo do novo, do que estava acontecendo, até empreendedores, pessoas, elas resolveram ficar ali parada. Não, vou analisar o cenário e vou ver o que vai dar, entendeu? Vamos ver se a gente vai. E com isso, acabaram quebrando, acabaram não agindo, paralisando, tudo por conta desse medo do novo. Então, como lidar com esse medo, com esse sentimento que paralisa? Uma coisa importante da gente refletir sobre o sentimento é que ele vai existir. Não tem como você dizer assim, não vou ter medo, não vou ser desafiada pelo novo, não vou, o desconforto, tudo isso é natural. O que não pode acontecer é você se paralisar por causa do sentimento. Então, eu costumo dizer para os meus amigos, vai com medo mesmo. E é incrível que em situações assim inesperadas, a gente precisa refletir como é que a gente reage, né? Como é que a gente reage em situações que a gente não está, nas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, como foi a pandemia, né? Eu tenho aí minhas irmãs professoras e que, de repente, muda todo o quadro, meu irmão. Várias pessoas do meu convívio, do nosso relacionamento, né, Keila? Viveram processos de mudanças e que foram, assim, submetidos a eles abruptamente.
Mas a questão é como que a gente começa a trabalhar em nós isso. Então, quando coisas acontecem que fogem ao nosso controle, que nos levam a uma mudança, como que a gente reage? A gente se desespera? A gente acha que é o fim? A gente paralisa? Ou a gente começa a trabalhar em nós? Como é que a gente lida com essas mudanças? Ok, isso aconteceu, qual é o próximo passo? Como eu faço para reagir diante disso? Será que isso não são sinais que estão vindo para que eu realmente mude? Né? Então, assim, encarar de uma forma diferente as situações de mudanças que aparecem para a gente vão nos possibilitar viver de uma maneira melhor do que a gente ficar nessa tensão, eu não quero, segurando aquilo que é conhecido, segurando o novo, né? Segurando o velho, perdendo o novo, né? Então, assim, é necessário que a gente se conheça um pouquinho melhor para que a gente possa tomar passos e decisões no nosso dia a dia que nos ajudem nesse processo de mudança. Como eu estava falando anteriormente, reconhecendo que os sentimentos existem e eles são reais, eles, né, estão aí, a gente não precisa fingir que eles não existem. Não estou com medo, não, de jeito nenhum, não estou com medo da mudança. Não tem problema reconhecer o medo, não tem problema reconhecer, em algumas situações, o sofrimento que a mudança vai trazer. Mas o que a gente precisa é saber como lidar, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que fala sobre a ira, né? E ele fala assim, não deixa, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, essa recomendação não está dizendo que você não pode se irar. A ira pode vir, é um sentimento que vem. Mas como você lida com esse sentimento que vem é que vai determinar o seu passo para frente. Então, o medo, ele pode vir, não tem problema nenhum o medo vir. Mas como é que você reage diante do medo que você tem sentido? Você paralisa, você diz, eu não vou fazer mais nada, ou você se permite, ok, eu estou com medo, mas eu vou. Ok, Nossa, eu me isso é conheço, eu incrível. preciso fazer assim, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso fazer dessa forma. Isso que vai fazer toda a diferença. Não, e é tão incrível esse olhar para identificar e ir mesmo com medo, porque assim, acabei de me lembrar agora, porque assim, dentro da gente tem os recursos que a gente necessita para que a gente possa vencer e superar os nossos desafios. Sim. Tá com medo? Vai com medo mesmo, o medo é bom, é um sentimento bom. E aí eu me lembrei até do período de pandemia. Assim que começou a pandemia, isso aconteceu comigo. A gente, de repente, todo mundo teve que começar a trabalhar de home, era novo, não tinha, assim, no nosso país e tal, não tinha tanto hábito disso acontecer. E exatamente, teve um momento que eu tive que parar e fazer isso. Eu vou, eu fico. O que eu vou fazer? E aí foi quando eu me lembrei que eu já tinha passado por outras situações bem desafiadoras e eu venci. Então, uma dica bem legal para todo mundo que está aqui com a gente e você que vai assistir depois é olhar para dentro de você. Dentro de você tem todos os recursos necessários para que você possa passar por esse processo de mudança da melhor forma possível. Vai ser desafiador? Sim, vai ser o novo. E o novo sempre causa, né, aquela mudança. Mas friozinho é possível. Na barriga. Aquele friozinho, né? Mas é possível superar isso lembrando daqueles momentos que você passou por dificuldade e que você usou aquela força que você tinha dentro de você para superar. Quais foram os elementos internos que você usou para você superar aqueles desafios? Lembra deles na hora dessa situação que você vai superar também. Exatamente, Tereza. Tereza, ó. Ela está dizendo que o medo que te paralisa não é bom. Não é bom. Todo medo que paralisa, não realmente, não é bom, porque você não tem reação, você não sabe como proceder, você não sabe como avançar. Então, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com os nossos sentimentos, para a gente poder viver o processo da mudança de uma forma que eu diria saudável, né? Então, assim, não tem problema vir aquele friozinho na barriga, vir aquele medo do novo, da mudança, isso tudo vai acontecer, é natural. Mas a nossa dica hoje é você se conhecer e saber como lidar com isso para não te paralisar, para não, né? Alguns paralisam, outros
sublimam, outros fingem, né, não quero mudar, mas para a gente ter uma reação melhor e saudável diante da mudança. Uau, incrível isso. E falando sobre o autoconhecimento, é isso, é se permitir. Até se não quer mudar, às vezes as pessoas elas até querem, mas o medo, né? Esse medo do que vai acontecer, vai causar transtorno, tá naquela zona de conforto. Então, ó, hoje é para você começar a refletir. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Olha, e compartilha com a gente aqui. Você gosta de mudanças, sim ou não? E aí, Marcelene, como é que lidar com as mudanças? Porque a gente começou a falar aqui agora que às vezes as pessoas elas têm esse medinho mesmo. Só que o medinho, ele acaba se transformando num medão que Assustador. paralisa, né? E fica aquele monstro assustador, onde a pessoa ela acaba não vendo realmente de fato, ela não vê uma saída assim favorável. E aquilo, ela começa a criar várias perspectivas negativas na mente dela. Ah, porque fulano foi e deu errado. Olha, não sei. Aí ela começa a alimentar aqueles pensamentos negativos que vão, de fato, impossibilitando cada vez mais dela ir. Então, como lidar com as mudanças? Aí na vida, no trabalho, no geral. Eu estava pensando, quando a gente se propôs a conversar sobre esse tema, sobre as muitas mudanças que eu já vivi na minha vida, né? Então, eu fiquei lembrando de situações, de países, de situações que eu vivi e das mudanças que eu precisei passar, né, diante das diferenças, né? E que não são coisas ruins, né, mas que são diferentes. Então, eu estava lembrando de quando a gente foi para a Índia e quando a gente esteve na Índia e que a alimentação era totalmente diferente da alimentação que eu tinha no Brasil, né? E eu lembro que as primeiras semanas as lágrimas desciam, mas não era de sofrimento não, descia por causa da pimenta. A comida era tão apimentada e eu não estava acostumada com isso e eu chorava, né, por causa da pimenta. E eu lembro que uma vez eu cheguei para a cozinheira e falei para ela assim: "Olha, tem como você preparar minha comida sem pimenta?" Aí ela falou: "Ok, amanhã sua comida vai estar sem pimenta". E aí todo mundo comendo aquele frango maravilhoso, quando eu olho o meu prato, um frango sem tempero nenhum, sem nada, parecendo aquela comida de doente, aí eu: "Não, era só pimenta". Só que para eles não tem essa divisão, a comida o tempero é tudo, envolve a pimenta, envolve tudo que eles estão fazendo. Então, como eu pedi sem pimenta, ela pôs sem nada, sem nenhum tempero. E eu falei para ela: "Você pode voltar a botar minha comida com pimenta?" E eu entendi naquela hora ali que eu precisava mudar, eu estava dentro daquele país, dentro daquele contexto, vivendo com aquelas pessoas comendo aquela comida e não tinha como, eu precisava mudar. E aí eu comecei a comer aquela comida mesmo, aparentemente para mim, sendo alguma coisa muito diferente. E aí eu fui descobrindo a beleza disso. E eu brinco com meu esposo que essa pimenta, né, a nossa experiência com a pimenta fez a Débora Via, nossa filha, né, foi gerada lá na Índia. E a gente brinca que em meio à pimenta. Então, assim, tem sempre uma coisa boa. É verdade. E eu precisei entender que uma maneira diferente de comer não é certo ou errado, né? Tem que ser sem pimenta, tem que ser. Mas me abri para uma mudança, me abri para pensar diferente. E aí, essa pimenta, né? Olha aqui o meu amigo soldado, um grande abraço. Eu sou como pimenta, desde criança. E mais aquela pimenta, porque eu sou soldado universal. Imagina, né? Todo sentido. Eu vou ser uma pimenta, criança. Imagina. Mas Muito isso bom. foi muito legal. Eu fiquei pensando, aí a gente morou na Austrália. Na Austrália, a dificuldade ou o desafio foi a língua. Era a primeira vez que a gente estava saindo do nosso país por um país que a língua que era falada não era nossa. A gente já tinha ido a São Tomé, mas que falava português. A Portugal falava português. E agora a gente estava indo morar por 2 anos na Austrália, que falava inglês. Então, a mudança, né, o desafio para a gente foi a língua, né?
Então, chegar num país em que as pessoas falavam uma outra língua que não era a sua, se expressar. Eu lembro que como foi difícil ir no banco, a primeira semana que a gente estava lá, nosso cartão ficou preso numa máquina e a gente tinha que conversar em inglês sobre aquele cartão, explicar e avisar no banco. Então, assim, era o desafio da língua, né? Então, assim, em cada momento, em cada lugar, há um desafio. Eu acho que você precisa se entregar, né? E dizer, ok, agora eu estou aqui na Austrália e eles falam inglês, então eu preciso aprender essa língua. E há uma mudança, né? Você precisa mudar. E agora estamos aqui, e é outro desafio, né? Então, a gente já não tem a dificuldade da língua, porque a gente viveu num outro país que falava essa mesma língua. A gente não tem a dificuldade da comida, até porque a gente já conhecia. Mas a gente teve o desafio de chegar aqui num lugar com menos 19. Olha isso, saiu do quê? 50 Menos graus, 20, né? saindo do Rio. Rio de Janeiro, 50 graus, maçarico ligado. A gente sair de uma quentura e chegar, e não só, porque a gente já tinha vindo aqui muitas vezes e já tinha visto a neve, é tudo lindo, mas de férias. Mas agora viver e você ter que tirar do vidro, quando está congelado, tirar a neve de cima do carro, essa vivência é uma mudança, é algo novo para a gente não estava na nossa rotina acostumado com isso. Ou a gente vai parar e vai ficar, ai, que terrível isso, não, e aí você não vai para lugar nenhum, você não vai para canto nenhum, porque você não consegue prosseguir, ou você encara essa mudança como algo que é uma fase da sua vida, é uma fase que você está vivendo no inverno, de um país que é rigoroso. Então, vamos lá, resgata as energias que existem aí dentro de vocês e vamos mudar. E vamos. Então, assim como a gente conseguiu lá na Índia comer comida apimentada, assim como a gente conseguiu na Austrália falar o inglês, a gente vai conseguir viver aqui num clima abaixo de 0, né? Como a gente tem vivido. Então, assim, a forma como a gente encara as mudanças que estão vindo para as nossas vidas é que vai determinar se a gente vai estar feliz ou se a gente vai estar murmurando e reclamando. Ai, eu quero o calor de volta, né? E não tem nada de errado de gostar daquele calor, mas foi uma fase da sua vida. E agora você está numa outra. Então, se você não abraça o novo que você está vivendo, você fica preso àquilo que era bom, mas que passou. E se você se prender a ele, você pode morrer, no sentido de você... Das oportunidades, né? Perder uma boa oportunidade, porque você está preso ao que é o passado. E quando você está falando, assim, já veio aqui várias coisas na minha cabeça, né? Deixa eu aqui, várias participações entraram aqui. Érica, querida, boa noite. Entrou o Chulipa, meu amigo também. Antônio Cabeça Branca, boa noite. Estamos aqui de Guaba Grande. Gente. Abraços do amigo Antônio Cabeça Branca, Band FM de Campos. Um abraço, meu amigo. Boa noite. Ao Chulipa, vamos mudar tudo. Chulipa conheço também. Boa noite. E assim, várias coisas foram passando, porque nós vivenciamos essa experiência também da pimenta, só que foi lá na África do Sul. Assim que a gente foi morar lá na África do Sul, e aí a gente estava conhecendo o país e tudo muito apimentado, a gente... Vamos fazer um lanche, se adaptando ao idioma, era inglês, mas também tinham muitos dialetos lá, né? Então, às vezes, as pessoas não falavam muito bem. E aí, fomos pedir, comemos... era frango também, era no KFC, né? Que é o KFC. Aí, vamos comer muita alegria quando a gente foi comer aquela pimenta que a gente ficou... Assim, sabe? Eu fiquei vermelha, para eu ficar vermelha, né? Então, o negócio foi feio. Não tinha água, não tinha nada que... Olha, era muito forte. Mas é exatamente isso. Nós é que temos que nos adaptar àquele novo cenário, né? E o legal dessa nossa adaptação a novos cenários é que quando a gente consegue, a gente vibra. As conquistas que a gente... Sabe? Cada pequena conquista, ela deve ser vibrada, celebrada, comemorada. Então, cada pequena conquista que você tiver da sua vida, comemore. Que às vezes as pessoas acham tão... pouquinho, mas isso não, mas isso sim, você conseguiu chegar
nesse patamar. Então, vibre, sim, sua conquista. E, às vezes, as pessoas perdem muito tempo, né, Marcelene? Reclamando, como você falou, reclamar. E aí perde a oportunidade de vivenciar as grandes coisas que aquele ambiente estava te proporcionando. De você conhecer novas pessoas, nova cultura, até mesmo o cenário. Não, você não saiu do teu país, não. Você está dentro da empresa que você trabalha, vivendo um novo cenário. Sim, uma oportunidade de conhecer novo cenário, de você aprender. Então, assim, mudança é fundamental. E quando a gente tem a cabeça assim de que, não, isso aqui é o que eu sei fazer, como você está falando, né? Eu tenho lá o meu cenário no meu trabalho. Então, é assim que eu faço, é assim que eu sei fazer. Ninguém mexe no meu queijo, né? Ninguém pode tirar isso aqui, porque é dessa forma que acontece. Quando a gente vive assim, a gente perde novas coisas que podem surgir, que podem ser brilhantes e maravilhosas para a gente naquele cenário. E que a gente está perdendo porque a gente está segurando aquilo que a gente está confiante, que a gente sabe fazer. E, às vezes, aquilo que a gente está segurando com tanta confiança pode se esgotar. E aí, como que você vai reagir? Como que você vai fazer? Você vai ficar perdido, porque você não sabe fazer de forma diferente. Então, quando você se abre para o novo, quando você se abre para... Eu estou dando exemplos das situações que eu vivi fora, né, do meu país, mas isso você pode viver no dia a dia da sua casa. Quando você se abre para experimentar, para vivenciar coisas novas, a sua mente se abre também. E você não volta, você não consegue voltar mais àquele estado anterior, porque você está mudando, né? Então você mudou e você vai olhar, puxa, eu mudei. E essa sensação de mudança, esse processo de mudança é bom demais, né? Essa celebração do que já aconteceu é bom demais. E essa gratidão, né, que vai movendo a gente a entender que, puxa, eu consegui, eu mudei, eu fui, eu avancei, é gratificante demais. Então, não deixa a oportunidade passar, não deixa o novo ir porque você está segurando o velho, né? Ou porque você está com medo de perder o velho, ou porque você está se sentindo, ai, não sei como vai ser. Se permita, né? E no seu tempo. Ninguém aqui está dizendo que todo mundo é igual. Tem pessoas que vão reagir à mudança super rápido e super bem. Outras vão ter um perfil que é mais processual, é mais lento, e não tem problema. Mas se você se conhece, isso vai ajudar. Ah, não, eu para mudar, se eu estivesse nessa situação de comer pimenta, eu ia levar tanto tempo, ou eu não ia. Quando você começa a se conhecer, você não vai se exigir demais e você vai dar o tempo para que isso aconteça de uma forma que seja saudável para você também, que não te fira, né? Então, aos poucos, você vai mudando, porque você já conhece. Ah, estou percebendo que as coisas estão mudando, então eu vou trabalhando isso em mim, vou trabalhando isso na minha mente, para que eu consiga acompanhar essa mudança, né? E outros vão precisar processar, falar. É o perfil daquela pessoa. Então, ela vai precisar sentar com um amigo e dizer, tá tudo mudando. E depois que ela falar 3 horas sobre a mudança, no dia seguinte ela já está lá dentro da mudança. E está bem, já vivendo aquilo. Outros, eles vão precisar planejar. Eles vão precisar sentar, os mais estáveis, eles vão precisar dizer, não, peraí, vai mudar? Então eu tenho 6 meses para fazer isso. Eu tenho que organizar isso. Então ele vai mudar, mas para ele chegar à mudança, ele vai ter que ter um planejamento na mente dele, na cabeça, de como tudo vai acontecer. Pode ser que tenham mudanças? Pode, mas ele precisa se organizar e se planejar. A Mônica é assim. Essa sou eu. A Mônica é assim. E não tem nada de errado. O que você precisa é se conhecer. E tem aqueles que vão, tá mudança, mergulha e vai. E tá lá dentro dela, e depois ele para e pensa, peraí, mas eu precisava ter mudado, né? Você vai precisar se conhecer, saber como é que você reage, como é que você se posiciona diante de uma mudança. E à medida que você descobre isso, vai trabalhando isso em você, para que cada vez seja melhor e mais saudável.
Não, é verdade. E assim, a gente está vivendo num processo e cada um no seu tempo, do seu perfil, mas é um processo que a gente muda o tempo todo. Querendo ou não, a gente muda, porque até o próprio cenário, as coisas nos levam a mudar. Quando há essa resistência da mudança, quando a pessoa vai parar para ver, ela já perdeu aquilo que ela poderia ter Aham. aproveitado de oportunidade, porque o tempo inteiro as coisas estão mudando. Então, isso é fundamental, sim, se abrir para o novo, dentro do seu tempo, mas se Uhum. permitir. Porque quando você se permitir, você vai ver quantas coisas incríveis tem ali para Aham. você poder aproveitar. Igual quando eu fui para. A gente recebeu a proposta de ir para a África do Sul. Eu tinha, na época, eu tinha acabado de abrir uma empresa, estava começando um projeto super legal, e eu tinha a decisão. E agora? Continuo, vou? Falei assim, não, o negócio tem que tocar sem a minha presença. Então, era uma questão de planejamento e organização, ele tem que tocar, e foi isso, o negócio tocou, e a gente foi, viveu experiências maravilhosas. Mas se a gente dissesse, não, eu acabei de montar um negócio, como é que eu vou fazer? A gente ia perder a oportunidade de conhecer tantas coisas incríveis. Então a gente tem que estar Uhum. aberto, né, a esse processo de mudança que acontece o tempo Uhum. inteiro no mundo. E olha a Érica colocou, olha, Érica Fidelis, no primeiro momento eu fico um pouco resistente, depois me adapto muito bem. Uhum. Isso mesmo. E isso é se conhecer. E o que a Érica está fazendo é o que a gente precisa fazer. Peraí, como é que eu reajo? Tem pessoas que, quando escutam sobre uma mudança, elas já se fecham. Isso, Não vou não mudar. quero, nem quer Né? nem Não quer. saber, Para né? quê? Não tem necessidade disso e tal. Pode ser uma defesa. Então, assim, você se conhecer. Por que eu estou sendo resistente? Por quê? O que a mudança faz? Então, esse processo de autoconhecimento é muito necessário. Ele é Muito. fundamental. Quando você começa a se avaliar. Espera aí, por que eu reajo assim? Né? Às vezes, uma proposta no trabalho, a pessoa chega, te oferece uma coisa nova para fazer, você diz, fica com raiva da pessoa, está tudo indo muito bem, para que essa pessoa vem com essa proposta nova? Não deveria ser assim, eu já estou aqui, já tenho tantos anos fazendo Tantos. isso. Por que você resiste a essa coisa nova? Por que você está resistindo? Né? E aí você vai se conhecendo. É porque eu domino a minha área, e essa área que ela está me convidando, eu vou ter que aprender. Então, vai exigir mais esforço, vai talvez trazer até sofrimento, porque eu vou ter que acordar mais cedo. Então, assim, quando você vai pesando todas as coisas e se conhecendo, se torna mais fácil você lidar com o seu sentimento. E se torna mais fácil você tomar uma postura, uma posição, né? E dizer, não, ok, é dessa maneira, é dessa forma, então eu vou agir assim, eu vou tomar esse passo, eu vou fazer dessa maneira. Né? Mas o que a gente não pode é fingir que não está tendo mudança. Não, aí não dá. É porque Aí ela tá ali. a gente fica ali dizendo, não mudou nada. E está tudo ao nosso redor dizendo que está mudando. E a gente está dizendo, não, eu não vou mudar. E se segurando no velho. A gente precisa abrir mão para conseguir enxergar. E eu até falava isso para você, né, Keila, quando a gente conversava, que às vezes existem sinais ao nosso redor. Existem sinais dizendo para a gente que a mudança chegou. Mas E se a aí, gente não entende, não lê os sinais, a gente vai perder a oportunidade, né? Como você falou. Isso aí, ó. Veio um convite para você ir. Você, não, tem isso, isso, isso. Não, planeja, mas espera aí. Planeja e vai. Tem isso ali. Será que esse não é um sinal de que as coisas mudaram aqui, que eu preciso dessa experiência, que eu preciso desse tempo novo, né? Mas a gente precisa parar e refletir e saber como é que a gente vai tomar um passo adiante. Doutor Bruno, querido, seja bem-vindo. E é verdade, é exatamente. O autoconhecimento é tudo, porque quando a gente se conhece, a gente vai identificar as nossas ações e reações diante dos desafios. Aconteceu isso, por que eu tive? É uma questão de. Igor, muito bacana, sempre temos que estar presente. Seja bem-vindo. Preparados para o novo. Isso mesmo, isso aí. Igor. A gente tem que estar preparado para o novo. E assim, tudo está mudando o tempo todo, né? A vida convida mudança. Exatamente, todo tempo a gente tem que estar mudando, porque é um processo diário, né? Até mesmo, vou mudar de roupa, as estações estão mudando, essa roupa muda, o processo é o tempo inteiro de transformação.
Rosana, e às vezes a vida nos coloca em situações que não existe escolha. Tem que ser Uhum. assim. Por exemplo, na pandemia agora, qual era muita escolha? Todo mundo teve que mudar e assim, da noite pro dia, ó, fecha tudo. Faz Uhum. isso. Então, assim, tem horas que não tem como. E aí, ó, a questão é mudar, né? E às vezes, como ela colocou, tem situações que você é empurrado e ainda assim, tem pessoas que mesmo empurradas nessa mudança, elas ficam lá no processo dizendo que não vão mudar. Eu quero da maneira que era anteriormente, né? Eu não vou mudar. E essa resistência por muito tempo, ela causa sofrimento, um sofrimento maior para a gente, né? Então, assim, quando você estiver lidando no processo de mudança, procura se conhecer, como a gente já conversou, e entenda que esse processo é necessário, que você precisa passar por ele e se dê tempo para que isso aconteça, né? Então, são muitas mudanças, eu concordo com a Tereza. 2020 foram mudanças, né? Mas algumas pessoas estão dizendo assim, não, eu não vou mexer com a tecnologia. Até hoje, né, Marcilene? Vai voltar, vai voltar. E não vai. Algumas coisas não vão voltar. Elas mudaram. Assim, então aí. 2020 realmente foi um boom. Porque antes da pandemia, o mundo era de uma forma. E aí veio a tecnologia e mudou, assim, abriu fronteiras. E a pessoa vai precisar realmente mudar. Se ela não mudar, ela vai ficar parada. Teve um filme que eu assisti, não lembro se o nome dele era Divertidamente, mas era de um casal. E aí eles depois ficaram idosos. A tecnologia, a modernidade chegou lá naquela cidade. E a casinha deles ali, ele disse, eu não vendo a minha casa. E tudo estava virando prédio, estava modernizando tudo. E a casinha dele ficou. E ele foi resistente. Ele resistiu muito, mas teve uma época que a casa dele teve que sair dali, porque já não se enquadrava mais naquele perfil daquela cidade. Então, às vezes, a pessoa fica resistindo muito e vai perdendo bastante tempo com isso, mas de uma hora ou outra vai precisar mudar. Ou ela vai ficar ali parada. E, na verdade, quando a mudança não acontece, o único lugar que reúne pessoas que não mudam é o cemitério. Então, se a sua vida, você firmar uma resistência ali, né? De dizer, eu não vou mudar, você está dizendo, olha, estou indo, né, para a morte, porque viver vai requerer mudanças. Né? Então, se você está vivendo, você vai precisar mudar. Então, o que a gente precisa hoje não é dizer que as mudanças não vão acontecer. O que a gente precisa hoje é conhecer um pouquinho melhor a gente para, no processo da mudança, a gente reagir de uma forma melhor. Essa era a pergunta que estava sendo feita na chamada para essa conversa, né? Como que a gente reage diante da mudança? Então, assim, é isso que a gente hoje, nessa live aqui, precisa conversar, pensar, sair daqui planejando, vendo, trabalhando na nossa mente as maneiras e as formas como a gente vai reagir diante da mudança. Se eu tenho sido muito resistente, é descobrir a raiz disso. Por que eu tenho tanta resistência? Se eu me planejo e eu consigo mudar, ok. Então vão ter situações que eu não vou ter tempo de me planejar. Eu vou ser jogado diante dela. Como é que eu vou trabalhar em mim nesse momento que eu fui jogado na mudança para recebê-la de braços abertos e de uma forma melhor? O que eu preciso? O que eu preciso fazer? E, às vezes, uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente tem muito medo de errar. Então, a gente pega a situação, quando ela é nova e a gente não sabe como reagir nela, a gente fica assim, mas e se eu fizer errado? Então, eu prefiro fazer a antiga, que eu já sei que dá certo. Né? Eu sei que dá certo. Então, e muitas vezes no processo de mudança, a gente vai errar, a gente vai fazer de forma errada aquilo, e faz parte da vida, faz parte do processo, então não seja tão cruel com você. Aí também, Marcilene, está muito ligado a esse autoconhecimento. Às vezes, lá na infância, foi uma pessoa muito cobrada, que tinha que ser perfeita, que tinha que fazer tudo perfeito, e aí acabou gerando ali aquele medo, aquela insegurança de se abrir para o novo, né? Tá no e se a gente vai trabalhando isso, vai percebendo,
vai vendo, ah, não, então eu posso Posso, tomar né? um E se errar passo também, ó, você erra, acerta rápido e vai. e você vai E ver que vai você no vai aprender processo, da mesma ao forma que você longo. sabia aquela outra habilidade, aquela outra coisa no seu trabalho, à medida que você se abre, você vai aprender algo novo, né? E vai ver que vai Então, ser, às vezes, até melhor, né? Do que aquele outro que 2020 tinha. tinha muita gente que não tinha acesso a uma live, a viver diante de um computador. E a pandemia empurrou muita gente para isso. Hoje a gente está tendo acesso, Aqui, ó. conversando E muitas, né? aqui, que talvez não faríamos se a pandemia não tivesse nos Não, empurrado. e assim, Marcelene, você está aí lá, daí dos Estados Unidos, eu estou aqui do Brasil e a gente está aqui conversando. Olha quanto avanço a tecnologia proporciona, né, para a gente trocar esse conhecimento. Exato. Mas isso se a gente tivesse no início da pandemia, quando tudo isso começou dito, eu não vou acessar o computador, porque isso, o mundo está mudando, a gente tem que fazer presencial, não vou. Esse momento agora, eu Não não ia saberia acontecer. como acessar, eu não saberia como entrar numa sala, eu não saberia como... Entende? Então, assim, a gente precisa abrir a mente e não ter medo de errar, não ter medo de aprender coisas novas, não ter medo de ver ciclos, né? Alguém comentou isso, de ver Põe aqui ciclos para a gente a produção. É que interessante, né? estão Aqui, ó, fechando, a vida né? abre E ciclos fecha e fecha ciclos. ciclos. Uhum, Como você falou, os sinais vêm, porém a pessoa está tão presa que ela não consegue ver exatamente. E aí depois eu vou te fazer uma outra pergunta, Marcilene, falando de ciclos que abre e fecha, que foi uma das perguntas que colocaram aqui. Olha, 100% das pessoas gostam de mudança, hein? Olha, são pessoas que... Olha aí, tem mais enquete aí. Marcilene, uma das perguntas que quando a gente fez pesquisa lá nas redes sociais foi como saber a hora certa de mudar. E aqui, olha, essa aqui foi outra enquete que a gente fez, olha. No Instagram, você gosta de mudanças? 86% das pessoas disseram que sim, gostam de mudança, 14% não. Já lá no Face ficou meio a meio. 50% gosta de mudança e 50% não gosta muito de mudanças, né? E às vezes esse processo aí de gostar e não gostar de mudança, às vezes as pessoas gostam do novo, gostam da coisa nova, quando pensa em mudança, fala, eu gosto do novo, mas não gosta do processo, né? Não gosta de chegar até aquela mudança. E outros já não gostam mesmo, tipo, tá tudo certinho aqui, para que mexer? Para que mudar, né? Não dá aquela coisa, para que vai mexer em time que está ganhando? Não muda. Não muda. Já está tudo certinho aqui, para que mexer? Então, para alguns, a ideia é, não, eu não quero mexer, eu quero que isso tudo... Isso vai depender, como a gente já conversou, do seu perfil, de como é você. Tem pessoas que amam mudanças, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo minha formação de professores, eu pensava assim, meu Deus, mas como que eu vou para a sala de aula todo dia, dar aula, voltar para casa? Na minha cabeça, eu precisava de alguma coisa a mais, sabe? E tem pessoas que fazem isso a vida inteira, e também. Mas eu gostava de pensar, né, nisso em contextos diferentes, como é o que eu vivo hoje, de fazer o que eu faço em contextos diferentes. Então, esse é o meu perfil. Nem todo mundo vai ter o mesmo perfil. Mas uma coisa que todos nós temos que ter é esse conhecimento, saber quem nós somos, como a gente reage, para que a gente possa mudar, né? E a pergunta que você começou fazendo né? Como saber, Marcelene, a hora certa de mudar? E até porque a gente está vendo um processo de muitas mudanças. Tem uma hora certa? Como saber? Uma coisa eu já até colocaram lá para gente. Uma coisa que eu já até falei aqui, né? É sobre os sinais. Por que eu acredito que os sinais são importantes no processo de mudança? Às vezes você está lá num trabalho que você vai trabalhar e você diz assim, estou aqui. Você sabe fazer aquele trabalho, você faz bem aquele trabalho, mas você está percebendo que algo está errado, é um sinal. Talvez não tenha nada de errado no seu trabalho, não tenha nada de errado no ambiente que você está vivendo, mas seja tempo de você mudar. Mas se você não ficar atento ao sinal, você vai permanecer lá
e ser aquela pessoa insatisfeita, sabe? Que chega, tudo está errado aqui. Talvez aquele momento ali fechou o ciclo e que você precisa viver uma outra realidade, você precisa viver um outro momento. Então a gente precisa estar atento aos sinais que aparecem ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, né? Às vezes eles são instrumentos para estar apontando para a gente que está na hora de mudar. Às vezes um comentário, né? Você está numa conversa e alguém que te conhece bem te faz um comentário, olha, você precisa crescer nisso. E aquilo pode ser um sinal para você de que está na hora de eu fazer um novo curso, está na hora de eu mudar. Isso que eu estou vivendo até agora, tá? Eu preciso me aperfeiçoar. Ou um casal que está lá, eles são maravilhosos, eles têm um bom relacionamento, mas eles chegam a um ponto que eles pensam assim, peraí, precisa de alguma coisa a mais, está na época de engravidar, entende? Está na época do filho vir. E é um processo, e que às vezes os sinais estão lá, né, reluzindo, dizendo para a gente que eles estão existindo. Então, assim como a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer também a realidade ao nosso redor, conhecer os sinais, conhecer essa comunicação que está sendo feita com a gente. Porque se a gente não viver, passar pela vida sem perceber as coisas, a gente vai viver sempre fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E não vai vir. E não vai vir, porque se você está fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, talvez é a hora de parar e pensar, peraí, se eu estou fazendo isso tudo e está vindo, talvez seja a hora de mudar. Seja a hora de fazer diferente para ter resultados diferentes. Seja a hora de seguir por esse caminho para ter esse resultado. Então, assim, atenta para os sinais ao seu redor, atenta para as conversas que você tem, atenta para que as pessoas estão falando com você. E, às vezes, até a tua própria voz interior já está te dizendo isso. Está na hora de mudar. Você mesmo está insatisfeito com aquilo. E uma coisa que tem a ver com autorresponsabilidade é que quando você percebe isso e você decide, a culpa não vai ser nos outros, porque quando a gente não é autorresponsável, a gente olha as situações e diz, porque meu emprego é isso, porque meu casamento, meu esposo faz isso, porque meu filho... Quando você tem a autorresponsabilidade, você consegue se avaliar, saber quem você é, o que você está vivendo, você não precisa culpar ninguém, você só pode perceber que, está na hora de tomar uma outra direção. Está na hora de tomar esse passo. Não é erro de um ou de outro, não é culpa do seu patrão, não é culpa... Não, acabou aquele período, por isso que eu estou insatisfeito. Não é culpa dele. Talvez é a hora do novo, mudar, né? É hora de mudar. Avançar, e não há nada de errado com ele, né? Então, estar atento aos sinais, estar atento ao que acontece, não passa pela vida, mas vive de verdade, vive observando, percebendo, o que é isso que está acontecendo comigo? Dá nome, o que é isso? Por que eu estou insatisfeito? Por que isso aqui está acontecendo? Porque talvez seja um sinal de que a mudança está precisando, de que você precisa mudar. Isso é tão fundamental, porque é parar é sair do piloto automático, porque hoje em dia as pessoas vivem muito no piloto automático, ela vai acorda, tem aquela mesma rotina e não para se olhar. Daí, se ela não para se olhar, ela não vai identificar exatamente que ela sabe que alguma coisa não está boa. Mas o que não está bem? Ela não consegue ter essa identificação exatamente por quê? Porque ela não está se conhecendo, não está se olhando. E foi brilhante, Marcilene, essa explicação, que eu tenho certeza que trouxe luz para muita gente agora. É parar e se olhar e se identificar e começar, a se ouvir mais, estar atento, e quem sabe, né, a hora de fazer aquela grande mudança e aquela viradinha de chave. E colocou assim, o desafio sempre trará medo. O que não conhecemos nos traz incertezas. Temos que acreditar em nós, em nosso potencial, e crer que todo desafio nos trará conhecimento, experiência e sucesso. Verdade. Pois, quando nos colocamos disponíveis às mudanças, estaremos abrindo uma janela para a notoriedade, e isso nos fará subir degraus e alcançar muito de nossos sonhos. E é verdade, Igor, muito bom. Muito bom mesmo. Esse abrir, né? Alcançar sonhos e possibilidades. Isso é incrível. E quando a gente não se abre para o novo, a gente se contenta com o velho.
E às vezes, se contentando com o velho, você vai perder de vista aquilo de tão especial que tem de novo para Poderia, você, né? que você poderia viver, que você poderia passar e que você poderia desfrutar e que você não está desfrutando porque você está preso àquilo que você já sabe fazer. Que você está seguro, que é o seu trabalho, que é a forma, até relacionamentos, amizades. Ah, não quero conhecer ninguém, porque Tá bom os esse, amigos que eu né? tenho já são suficientes. E às vezes você está perdendo de ter Grande oportunidade. uma grande amizade para a vida, que você não está se abrindo porque você já tem os seus amigos. Então, assim, ter uma mente mais aberta, se conhecer a realidade ao seu redor, vai fazer com que você desfrute da mudança de uma forma mais amena, né? Mesmo É que os verdade. sentimentos venham, vai ser muito Venham, mas mais vai lidar com eles. tranquilo. E uma coisa interessante que a gente vê muito é que às vezes a pessoa ela está insatisfeita. Ela está naquele local, às vezes, por um benefício financeiro que vai proporcionar, mas ela está insatisfeita, ela está ali, ela gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, mas essa mudança vai causar um processo, um transtorno, então a pessoa fica presa ali, insatisfeita, infeliz. Está ali porque precisa estar, mas é até uma oportunidade de se abrir para o novo, se conhecer, identificar o que você gosta de fazer, o que vai te dar prazer e começar a buscar mais sobre isso e mudar. E aqui, ó, a Lucy entrou. Seja Boa bem-vinda, noite. querida. Bem-vinda, Lucy. Boa noite. Olha, você que está chegando agora, a gente está conversando sobre mudanças e já tivemos um bate-papo aqui incrível sobre mudanças. Nós já falamos muitas coisas. Então, depois você pode entrar lá no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Lá nós temos vários vídeos, a gente conversa sobre o autoconhecimento, sobre finanças, inteligência emocional, saúde, para que a gente possa estar compartilhando. O objetivo desse canal aqui é compartilhar conhecimento, informação, para quê? Para que a gente possa mudar. Mudança, transformar vidas. E depois te convido para você assistir essa live de novo, porque tá muito, muito bom. E você assiste e você compartilha com seus amigos também, porque eu tenho certeza que vai ajudar as outras pessoas. Exato. Marcilene! E aí, a gente está falando sobre... O Igor fez um ótimo comentário. A gente já conversou muito sobre essa questão da mudança. E aí, como se abrir para novas oportunidades? Porque sabe que tem aquelas pessoas que têm um pouco de mais resistência para novas oportunidades. E aí, como é que pode fazer para se abrir para o novo, novas oportunidades? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Desse conhecimento, de se perceber, de perceber o redor, de perceber as oportunidades. Mas uma coisa assim que é importante para a gente no nosso caminhar, a gente até fala, né? O copo meio cheio ou meio vazio, isso faz toda a diferença também. Quando a gente está vivendo um processo de mudança, como que a gente enxerga a situação? Se a gente enxergar a situação sempre como o lado do sofrimento, o lado das emoções ruins que a gente está sentindo, a insegurança, o medo de mudar e tal. Se a gente focalizar, botar toda a nossa atenção nisso, a gente não muda e vai passar por um processo que a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, a gente vai dizer que está tudo errado. Mas se a gente consegue pegar o aspecto da mudança e perceber as oportunidades que a gente vai ter diante dela, isso vai gerar na gente uma perspectiva de que, poxa, sonhos podem ser realizados, novidades podem vir. Então, ao invés de ver o copo meio vazio, você começa a ver o copo meio cheio, você começa a ver assim de uma forma diferente. Então, o seu foco no processo da mudança vai contribuir muito. Se você focar só nas coisas que estão acontecendo de maneira diferente da que você está acostumado, você vai achar que tudo está ruim, que tudo vai dar errado, que tudo, né? Mas se você começar a olhar pelo outro aspecto e dizer assim, puxa, eu estou mudando, e como eu mudo, eu estou tendo oportunidade de vivenciar outras coisas, eu estou tendo oportunidade de desfrutar de coisas novas, de conhecer novas pessoas, de estar num novo emprego, de estar numa nova situação. Então, assim, tira o foco
das situações ruins e focaliza naquilo que te traz boas oportunidades. Tira o foco do que você já viveu e olha que eu estou te dizendo, não significa que o que você viveu foi ruim. Que às vezes quando a gente está vivendo no processo de mudança, a gente fica chateado porque aquilo que a gente estava vivendo era tão bom. Mas se você ficar preso àquilo tão bom, você vai perder o melhor. Melhor. Então, vai viver o extraordinário. Não tem problema ser bom. Foi bom demais, ok. Enquanto durou, né? Lembra aquilo, né? Mas se está vivendo aqui um novo ciclo, se abre para esse novo. Focaliza nessa oportunidade nova. Porque se você ficar focando naquilo que foi bom, isso aqui para você vai ser sempre ruim. Ah, não, lá atrás era melhor. Ah, aquela vida era melhor. Ah, aquele emprego era melhor. Tá, mas se aquilo fechou e está vindo um novo, o que é? Qual é a oportunidade boa nesse novo? O que é? Onde eu posso focar? Onde eu posso vislumbrar nessa nova caminhada? Então, a forma como você enxerga o processo de mudança vai determinar se você vai ficar parado ou se você vai avançar. Então, a minha dica hoje para você é, diante das mudanças, diante de tudo que está acontecendo, seja na sua vida, no mundo, em todas as realidades que a gente está vivendo, procura sempre focalizar as oportunidades e não o problema. Procura sempre, diante das situações, dizer, ok, isso aqui é um desafio? É, mas olha aqui, a oportunidade que eu tenho se eu viver isso. Isso aqui é um desafio? É, mas olha aqui, que novo que eu estou aprendendo e vivendo. Lembra quando eu contei para vocês da minha chegada aqui, menos 19? Eu podia ficar aqui trancada e tem muitas pessoas que nesse período de inverno aqui entram em depressão. Porque não é só o clima que mudou, mas as condições. Você precisa ficar dentro de casa. Então, às vezes, tem uma neve muito forte, você não pode sair. Então, a locomoção é difícil, então você fica muito mais tempo em casa. Às vezes, tem dias que você não pode ir trabalhar, porque as estradas estão escorregadias, porque teve muita neve, então, né, as pessoas ficam em casa. E aí aquele tempo nublado, que às vezes está bem assim, a falta do sol, sabe? Aquele sol que dá ânimo para você viver, aquele tempo nubladinho, então a pessoa fica dentro de casa e ela se deprime, eu não consigo sair, eu não consigo fazer, eu não consigo... E quando a gente chegou aqui e viu essa realidade, a gente começou a olhar e dizer assim, peraí, a gente pode olhar para isso aqui e dizer, tá nublado, tá frio, ou a gente pode olhar aqui e perceber as oportunidades. E foi isso que a gente decidiu. Então, se você olhar lá o meu Instagram, você vai ver a gente indo na casa de várias pessoas, a gente visitando pessoas, a gente tomando todos os cuidados, botando a roupa adequada, mas não se intimidando no sentido de dizer assim, ah, não, o sol não está aí, então eu posso ser sol para alguém? Então, posso sair, posso iluminar a vida de alguém que está ali desanimado, eu posso fazer diferente? Posso. E aí isso vai trazendo uma satisfação, vai trazendo um ânimo diferente. Então, já vivi situações aqui tão marcantes que eu olhava assim, caramba, se eu tivesse ficado em casa, dizendo, ah, tá frio, eu teria perdido de viver e de ver coisas maravilhosas que eu estou vivendo hoje aqui. Então, focaliza na oportunidade e não focaliza no problema que pode vir em decorrência do desafio que pode vir em decorrência da mudança. Uau! Que incrível, gente! Muito, muito maravilhoso. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre, de Charlie Chaplin. Então, vamos aproveitar cada segundo para mudar. E quando você fala, Marcilene, do nosso olhar, olha como que o nosso olhar ele tem um poder muito grande. Como é que você está olhando as coisas? Você está olhando numa perspectiva negativa, como você trouxe aqui o exemplo. Poderia, poxa, está muito difícil, vamos ficar em casa, como o normal. O normal. Ou não, você só, olha que lindo, brilhante essa, você sol na vida das pessoas. Já tem tanta gente que está sem sol, né, está nublado, você sol na vida dela. Então, o nosso olhar, ele diz tudo sobre como a gente é. Mônica colocou perfeita, é verdade, Mônica. Então, assim... Saudade, Mônica. Ou
O olhar diz tudo. Eu me lembrei quando você falava de uma história, e a gente falando de oportunidades, como as oportunidades sempre surgem, de 2 vendedores. E os 2, eles tinham que vender sapatos. E aí foram para lugares, né, diferentes, uma mesma cidade. Quando chegou lá, ligou para você, olha, você suspende toda a produção, porque as pessoas aqui não usam sapatos. Então vai ser um fracasso, ninguém vai comprar sapato. O outro vendedor ligou e falou assim, olha, aumenta a produção, porque ninguém tem sapato, a gente vai vender muito sapato. E olha a visão. Os 2 eram profissionais que faziam a mesma coisa e foram para o mesmo país, mas cada um para um lado diferente. E olha a visão de um. Não, ó, suspende. Ninguém aqui usa sapato, já viu o limite. O outro já disse pelo contrário. Não, olha, aumenta a produção, porque a gente vai vender muito. Então, é tudo ao nosso olhar. Como é que você está vendo, né? Como você vê? Você vê a mudança como uma oportunidade ou você está vendo como muitas dificuldades? Sim, tem os desafios. É claro que a gente sabe que tem. E vivemos ele o tempo inteiro. E a gente tem que trabalhar eles aqui, né, Keila? Exato. Porque todo o processo que a gente trabalha na mudança está aqui, né? Na nossa mentalidade. Então, se você pensa que tudo vai dar errado, se você pensa que você não sabe, que você não vai conseguir, tudo que está aqui. E não vai dar, e vai dar errado mesmo. E vai dar. Então, assim, é olhar numa perspectiva diferente e pensar coisas diferentes também. Sim. Sabe? Pensar que é possível, pensar que, puxa, como? Né? Às vezes você não vai ter uma resposta imediata, né? Como esse vendedor, talvez não vai ter uma resposta imediata, mas parar e dizer, puxa, eu não vou ficar só vendo que não pode, né? O negativo. Eu não vou só ficar o tempo todo achando que, né, o antigo era melhor. Eu posso olhar e ver de uma forma diferente. Olha, a janela está aberta para todos. A perspectiva do olhar que é o segredo. Exatamente, é o seu olhar, essa sua mentalidade, não é, Marcilene? Porque se você acha, tem uma frase que diz assim, se você acha que pode, você está certo. Se você acha que você não pode, você também está certo. Tá certo. Tudo depende, não tem aquela coisa de que é certo, de que é errado, não tem essa finalidade. A finalidade é você decidir o que você quer para a sua vida. Se você quer e a forma que você quer viver a vida. E a forma que você quer viver. Como é que você quer viver? Se você quer viver preso ao que você já sabe, preso ao que você já domina, preso ao que... Você vai ter um tipo de vida. Agora, se você quer se abrir, né, para o novo, e às vezes isso vai requerer, quando eu estava pensando sobre esse tema, Keila, uma coisa que eu pensei também, é que isso vai requerer da gente humildade. Sim. Que às vezes a gente não muda porque a gente não é humilde. A gente acha que aquilo que a gente já viveu é forte demais, foi bom demais, a gente já alcançou coisas demais, que às vezes a proposta que vem para a gente acha que é pequena demais. Sabe? Ah, isso aí, você não sabe com quem você está falando. Eu já estudei em melhores escolas, eu já fiz, eu já aconteci. E essa postura de orgulho impede a gente de viver o novo. Porque se a gente é humilde e está aberto para conhecer novas coisas, aquilo que vier para a gente como oportunidade, a gente vai abraçar. E não vai ter essa postura de que a gente sabe tudo. Eu já sei todas as coisas. Isso não vai dar certo. Porque eu já experimentei tudo. Essa postura de altivez, essa postura de sabe tudo, vai impedir a gente de viver coisas novas. Sabe? Que você... né? Você só consegue aprender se você reconhece que você não sabe. Agora, se você sabe tudo, não há espaço para aprender nada, porque você já sabe tudo. Então, só aprende quem está disponível para reconhecer que pode. Então, uma criança pode te ensinar e pode ser uma coisa nova. Você pode mudar num contato com alguém nas ruas. Você pode mudar a perspectiva sentando com alguém que não tem nenhuma graduação, mas se você não tiver humildade para reconhecer isso, a sua altivez vai fazer com que você fique no mesmo lugar sempre. Porque você diz,
eu sei Eu sei tudo, tudo. eu posso tudo, eu já passei por tudo. Você não sabe o que é que eu já vivi nessa vida. Ok, você já pode ter vivido tudo, mas sempre há um espaço para aprender algo mais, sempre há um espaço para mudar. Mas se você não for altivo, se você não for orgulhoso, né? Mas se você viver uma postura de humildade, você vai conseguir aprender muito mais. Uau! Uau, que live incrível, gente! É isso. Quanta aprendizagem a gente teve nessa noite. E aí, fomos aqui, ó. Nossa enquete. Você gosta de mudança? 95% das pessoas disseram que sim, Sim. e 5% não. Então é isso, é se abrir para o novo. Vamos nos permitir abrir para o novo, para as novas possibilidades. Depois dessa live de hoje, que foi extraordinária, com tanto conhecimento e aprendizagem, é exatamente isso. Tá com medo, vai com medo. É se permitir e ver, Marcilene, não é isso? Quantas coisas boas surgem do novo. Aquele Exato. momento vai ser um pouco desafiador, mas depois até mesmo você identificar o quanto você se supera, quanta força você tem. Às vezes você nem sabe que tem tanta força, mas nossa, eu nem sabia que tinha tanta força para conseguir superar. Eu superei isso. Se você superou uma outra coisa, você vai superar essa também. E outra coisa, Keila, assim, uma coisa que a gente viveu agora, tá fresquinho nesses meses aqui, é que a gente vinha de uma realidade de estar no Rio de Janeiro e com um trabalho estruturado, né? Então a gente fazia muitas coisas e tal. Então a gente abrir mão disso tudo e vir para cá e começar algo novo era uma mudança, né? Muito grande. Então a gente precisou fechar aquele ciclo e dizer, ok, ficou, e viemos aqui para o novo. E quando a gente se abre para o novo, a gente começa a viver algumas experiências que são maravilhosas, né? Então, logo assim que a gente chegou aqui, eu conheci uma menina e eu tive a oportunidade de conversar bastante com ela, e essa menina era da Ucrânia. E a gente conversou e a gente teve um momento muito bom, porque eu pude apresentar para ela algumas questões da minha forma de ver o mundo e ouvir como ela via o mundo. E a gente teve um tempo assim muito precioso mesmo, dela chorar, dizendo eu nunca tinha pensado, a conversa chegou num ponto que ela chorou de dizer, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né? E essa conversa me fez ver o mundo de uma forma diferente, né? Ela vivia, acreditava e vivia de uma forma, e aquela conversa fez ela refletir e pensar, né, sobre Deus. Ela falou, eu achava que não existia Deus, mas essa conversa me fazendo pensar e tal. E foi assim, maravilhoso. Passaram-se algumas semanas e estoura a guerra. A guerra. E eu continuei ligada a ela, porque a gente mandava mensagem, a gente continuou, né, tendo essa afinidade. E semana passada, conversando com ela, ela estava na Ucrânia, tirando a avó dela de lá. E eu mandei mensagem para ela que eu estava pedindo a Deus por ela e pela avó, e ela respondeu a mensagem dizendo, olha, Deus ouviu, porque eu já saí da Ucrânia com a minha avó, já estamos num outro país e tal. E quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, Jesus, eu estou aqui nesse momento, no lugar que eu tenho acesso a alguém que está tendo acesso a pessoas que poderiam morrer lá, mas eu estou tendo a oportunidade de interceder, não de uma forma geral, mas com o nome, com o rosto de alguém que é avó, de alguém que eu conheci, e essa pessoa conseguiu sair, ela reconheceu que isso foi fruto ou resultado dessas orações e que ela já estava fora. E sabe como você consegue perceber que a mudança não tem a ver com você? É muito maior, né? É muito mais amplo. É? Então, permanecer no seu mundo que você confia, que você sabe o que você está fazendo, é muito bom, mas a sua existência na Terra tem um propósito muito além do que você. Então, quando você se dispõe, se abre para o novo, para a mudança, você vai ver coisas maiores,
que se eu estivesse no meu lugar, eu não teria contato com essa pessoa que estava aqui nos Estados Unidos e que tem família na Ucrânia e que Foi? sabe, que foi lá e que saiu de lá e que conseguiu tirar e que começou a crer em coisas que não cria antes por essa oportunidade, por esse momento, e que está vivendo uma realidade diferente da realidade que vivia antes. Então, assim, a mudança, o processo da mudança não pode ser voltado apenas para o que você está vivendo, mas ao entendimento de que quando você muda, realidades mudam ao teu redor, situações mudam. Por que não acreditar que uma vozinha foi tirada de lá e que você participou disso, você fez parte disso, simplesmente porque você não ficou preso ao velho, mas Ao você velho. disse que você queria mudar. E assim como essa situação que eu vivi, eu tenho certeza que vocês têm muitas situações que vocês estão vivendo com pessoas ao seu redor e que talvez você nunca tenha percebido. Que o fato de você estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora, pode mudar não só a sua história, mas pode mudar a história e a situação de pessoas ao teu redor. Pode mudar a história e a situação de um mundo, gente, em guerra. Você acredita nisso? Então, assim, não minimizar a nossa existência como simplesmente situações que a gente precisa viver e mudar, mas acreditar que nesse processo maior de mudança, não só você é beneficiado, mas existe um mundo ao teu redor que precisa ser beneficiado também. E você estar no lugar que você precisa estar vai fazer com que isso aconteça. Então, não se prenda ao velho quando você está sendo convidado para o novo, porque no novo você vai ter essa sensação gostosa de estar no lugar certo na hora certa. Uau! Incrível, incrível. Então vamos, gente, vamos viver o Vamos novo. mudar. Vamos mudar. Vamos mudar, porque isso vai envolver não só você, mas vão envolver muitas outras pessoas, né? O objetivo, o propósito vai muito além. Ai, gratidão! Quero pedir essas Muito considerações bom, finais. Por que a hora passa rápido quando é bom demais? Passa rápido. Aqui tem as redes sociais, a Marcilene, Instagram, Marcilene Messor. Siga ela lá no Instagram. Quero pedir as considerações finais, querida. Gente, vocês precisam depois assistir essa live de novo, compartilhar, porque tá brilhante. Muito bom a gente passar, como eu falei no início, um tempo juntos refletindo sobre esse tema, sobre mudança. Até porque mudança está acontecendo o tempo todo e a gente precisa parar e refletir. Então, meu desafio para você que participou dessa live ou que vai assistir é que você invista um tempinho pensando em você, pensando nas situações da sua vida, pensando em como você reagiu a processos de mudança, como é que você tem sido, quem é você na mudança? Procura fazer perguntas e descobrir ao máximo quem é você. E se estiver difícil, pede ajuda. Se estiver difícil, diz, ei, estou precisando. Isso é parte do que eu faço também em desenvolvimento humano, né? É ajudar pessoas nesse processo de descoberta. Então, tem aí os meus contatos, tem o contato da Keila. Entre em contato, quero ajuda, quero entender melhor, e a gente pode ajudar dessa forma também. Mas à medida que você for descobrindo, por favor, esteja atento a tudo que é falado com você ao seu redor, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, entre seus amigos, seja ao seu redor. Esteja atento a essas mudanças e foque naquilo que é oportunidade e não no desafio, que aí a mudança vai ser muito melhor. E aí a sua vida vai fazer diferença, não apenas para você, mas a sua mudança vai ser uma mudança para o mundo também. E que assim seja. Que assim seja. Uau, brilhante, muito incrível. Olha, Joelma, querida, uau, sempre com excelentes parabéns pelo tema, Keilinha. A maior mudança é a que vem de dentro. E para reconhecer é necessária a humildade da alma. Quando há essa humildade, a mudança vem e abre novos horizontes. Tudo que é novo renova, transforma. E quando mudamos, ajudamos, isso é humildade. Quando se muda tudo, muda. Deus te abençoe. Keilinha, querida, e todos dessa live. É isso. Quando se muda, tudo muda, né? Com certeza. Isso aí. Ivonete Brás, que maravilha estar com vocês. Gente, brilhante.
Mônica, saudade. Ficaria horas ouvindo e aprendendo, é verdade, Mônica. É verdade, assim, Saudade também, maravilhoso, maravilhoso a gente estar aqui nesse momento de aprendizagem, de estar conversando com você, minha amiga querida, e a gente está crescendo, evoluindo, é isso, se abre para o novo. Gente, transformar vidas e se transformando a cada dia, né? Se transformando e ser transformado. Então, aqui, esse é meu Instagram, me segue lá no Instagram, Braz Keila, me segue também no Facebook, Keila Braz, e se inscreve no meu canal, Conversando com Keila Braz. Tem outras lives que nós fizemos junto lá também sobre propósito. Você quer saber sobre o seu propósito de vida? Então entra lá no canal e procura a live que nós fizemos juntos sobre propósito. Tá aí um grande motivo para a mudança, saber qual é o seu propósito de vida, né? Saber quem você é, se conhecer. E a Vilma colocou amém, que maravilha, é verdade. Ivonete Braz, mudança nos faz sonhar. Com certeza. Isso. Marisa, muito obrigada, irmã. Saudades. Valéria, maravilha. Marisa, parabéns, Keila. Obrigada, querida. E gratidão, é isso, gente. Que maravilha. Eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que foi compartilhada e plantada aqui a semente, que ela venha dar muitos frutos de transformação, de mudança e de um novo direcionamento para cada um de vocês. Então, tem uma frase aqui que a gente vai finalizar de Rubem Alves. Ele foi um grande psicanalista e educador brasileiro. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. Rubem Alves. Então é isso. É o fogo que transforma, né? Esse fogo é o processo, esse fogo são as mudanças, esse fogo é tudo aquilo que a gente vai vivenciando, mas que se permite. Gratidão, querida. Já estou aguardando a próxima. Porque saudade, é maravilhoso conversar com você. E a Maju colocou minha irmã linda. Muito orgulho de você, é verdade. É a Mauricéia. Muito lindo. É beijo, muito orgulho, irmã. Mesmo. E gratidão. Pena que a hora passa muito rápido, mas foi assim tão brilhante e tão esclarecedor e de um conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que foi assim impactante. Amiga, gratidão. Já estamos aguardando. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco, que deixaram seus recados, comentários, que não comentou, mas esteve aqui. Gratidão a você e nos vemos na próxima semana. Compartilhe essa live com outras pessoas e vamos transformar vidas. Gratidão!